os quadros de Punnett, tá? Para depois a gente ir para a parte de neomendelismo. Então, vamos começar. Vamos tentar relembrar um pouquinho, né, da aula passada. Bom, eu trouxe aqui um exercício em que a gente tem a característica da cor da pelagem de cães, tá? Então, a gente tem lá os cães com esse fenótipo, né, de cor preta e o fenótipo de cor caramelo, tá? E aí eu vou falar para vocês, isso daqui já vai ser um exercício mesmo, né? Para vocês pegarem isso e passarem isso para o estudo dirigido, tá? Então, peguem o que eu vou falar aqui e lá no estudo dirigido vão ter vários desses treinamentos também para vocês. Então, a gente tem, né? Eu estou dizendo para vocês que a gente tem então a cor da pelagem, preto e caramelo, e nós temos aí linhagens parentais puras. Então, se vocês forem lembrar da aula passada, né, a gente falou sobre o que seriam as linhagens puras, né? O que são linhagens puras? São linhagens que o cruzamento, né, ao longo de várias gerações, o endocruzamento dessas linhagens gera sempre o mesmo fenótipo, tá? A prole 100% tem o mesmo fenótipo da prole aí parental ao longo de diversas gerações. Isso faz com que essas linhagens aí puras, elas apresentem para aquele gene, no caso aqui para a cor da pelagem, apresentem alelos idênticos, né, para aquele gene. Ela não tem um mix de alelos, né, não tem um alelo diferente do outro, ela vai ter dois alelos idênticos para aquele gene, tá? Então vão ser aí homozigotos, tá? E aí eu tô dizendo que o alelo para a cor preta, ele é dominante, tá? Que é o alelo azão, e o alelo da cor caramelo, ele é o recessivo, que é o alelo azinho. Isso a gente já poderia deduzir a partir desse cruzamento aqui, né? Que se a gente cruzou uma linhagem parental homozigota preta com uma linhagem parental homozigota caramelo, e a gente teve na F1, né? Nessa prole 100% da cor preta, quer dizer que a cor preta predomina, né, em relação à cor caramelo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando o exercício dá, né, essas questões da cor, das linhagens puras, diz quais são o alelo dominante e recessivo, às vezes não diz e você deduz qual, né? É dispor os fenótipos, né? Então, a gente tem que primeiro dispor os fenótipos para depois montar o quadro de Punnett. Então, tá. Então, vamos dispor os fenótipos desses indivíduos. A minha linhagem parental, como eu sei que ela é pura, ela é homozigota, né, para essa característica. Se eu tenho um indivíduo preto, ele vai ser homozigoto dominante, já que essa característica é dominante. E o outro indivíduo vai ser o homozigoto recessivo, né? E a nossa F1, ela vai ser o cruzamento, né, de homozigotos, né, dominante e recessivo, 100% vai dar o quê? Né? Vai dar o heterozigoto. Por quê? Porque esse indivíduo ele só tem o alelo azão para doar e esse indivíduo aqui ele só tem o alelo azinho para doar para sua prole. Então é como se a gente montasse um mini quadro de Punnett em que, né, a gente tem o cruzamento desses parentais para chegar na F1, né? A gente tem lá um indivíduo doando apenas o alelo azão, porque ele só tem esse alelo, e o outro indivíduo doando apenas o alelo azinho. Então, a gente tem 100%, né? A gente só tem uma possibilidade de genótipo para esse gene, né? Na nossa F1. Então, por isso que 100% dela vai ser azão-azinho. Vai ser heterozigoto. E aí, então, a gente vai ter uma F2, né? Vamos ter, então, a geração de uma outra... Vamos formar aí uma outra geração. A geração F2, que vai partir aí do cruzamento, né? De dois cruzamentos, né? Dois cruzamentos possíveis que a gente vai treinar aqui, que é o cruzamento do parental caramelo, tá? Então, o parental caramelo, que é esse indivíduo aqui, com a F1, com a minha F1, que é esse indivíduo aqui. Tá? Então, vamos fazer esse cruzamento e vamos fazer também o entrecruzamento, o endocruzamento, enfim, da geração F1. Então, nós vamos cruzar, né, dentro dessa prole F1, machos e fêmeas dessa prole que vão ter o mesmo genótipo, tá? Então, vamos começar fazendo como? Você vai ter que olhar qual é cada um dos genótipos de que estão cruzando e montar o quadro de Punnett. No quadro de Punnett, você vai montar com os alelos que vão ser doados por cada um desses indivíduos. Quais alelos eles têm? Quais alelos eles podem doar, né? Esse indivíduo, como a gente já falou, ele só tem um alelozinho, só vai poder doar ele. E o outro indivíduo tem os dois alelos, azão e azinho, podendo doar cada um dos dois também, na mesma proporção, né? Por conta da segregação igual que a gente já viu na aula passada. E então, o que a gente vai ter, né?
fazendo o quadro de Punnett aí, a gente tem aqui azão e aqui azinho, temos a possibilidade, então, de ter um azão-azinho, tá? E aqui nesse outro entrada aqui do quadro de Punnett, a gente vai ter o azinho-azinho e combinando com outro azinho-azinho, tá? Então, assim é que a gente monta o quadro de Punnett, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando, mas eu vou passar rápido enquanto isso. A princípio, é um conhecimento já simples que a gente já tem no ensino médio, né? E para o outro cruzamento, entre cruzamento da F1, então nós temos aí azão-azinho cruzando com azão-azinho. Então, quais são os gametas, né? Quais são os alelos que vão estar presentes nesses gametas desses indivíduos? Vão estar presentes tanto o azão, como pode estar presente o azinho também, para os dois. Né? Então, aqui a gente já vai ter um quadro de Punnett de 4 entradas. Tá? Aqui a gente tinha um quadro de Punnett só de 2 entradas. Por quê? Porque um dos indivíduos só tem um alelo para doar. Então, no quadro de Punnett com 4 entradas, a gente tem a possibilidade aí de ter o azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, tá? Aí na proporção fenotípica aí de 3:1. E aí, a partir disso, vem as perguntas desse exercício, né? Que seriam aí, por exemplo, quais são as proporções fenotípicas nesses cruzamentos, né? Tem algumas que a gente vai perguntar isso. Então, o que é proporção fenotípica? Dentro desse cruzamento, qual vai ser o percentual, né, em que a gente vai ter um determinado fenótipo e qual o percentual do outro fenótipo, né, que a gente vai ter como resultado para esse cruzamento? Como responder essa questão? A gente pode tanto responder em percentual como em fração também, tá? Então, se eu estou perguntando da proporção fenotípica, né? Estou perguntando da proporção fenotípica, eu tenho que parar e olhar o meu quadro de Punnett e determinar qual é o fenótipo baseado no genótipo que deu para cada um desses cruzamentos, né? Então, aqui eu coloquei com essas cores, né, das caixinhas. Então, aqueles que vão ter pelo menos um alelo dominante vão ser a cor preta e aqueles que tiverem duplamente recessiva que vão ser da cor caramelo, né? Então, qual é a proporção, né? Aqui, por exemplo, para esse cruzamento aqui, para esse primeiro cruzamento, a gente vai ter uma proporção que em 2, então a gente tem aqui 2 entradas, num total de 2, a gente vai ter um deles caramelo e um deles preto, né? Para um total de 2 vai ser 1:1, tá? Então a gente pode dizer aqui que nesse caso a gente vai ter 1:1. Ou a gente também pode colocar com 50% caramelo, 50% preto, tá? Ou meio caramelo, né? 1/2 caramelo e 1/2 preto, tá? E aqui para o outro cruzamento, a gente vai ter aquela proporção fenotípica 3:1, né? Porque é um total aqui de 4. Então, 3 pretos para 1 caramelo, tá? Ou você pode falar também como 75% preto para 25% caramelo. Ou 3/4, né, preto para 1/4 caramelo, tá? Todas essas possibilidades são só formas de você demonstrar aí essa proporção fenotípica, tá? E aí vem uma segunda pergunta do exercício, né? Que seria, por exemplo, perguntar qual a probabilidade de nascer um cão caramelo desses cruzamentos, de cada um desses 2 cruzamentos que a gente viu, tá? Então, primeira coisa é pensar, tá perguntando a probabilidade de nascer um cão com um determinado fenótipo. Que fenótipo é esse? Caramelo. Ok, então se eu já sei que eu tenho que observar qual a probabilidade de ter esse cão aí com esse fenótipo caramelo, qual o genótipo que está associado a esse fenótipo? Azinho, nesse caso aqui. Beleza, então vamos olhar para o nosso primeiro cruzamento aqui. Qual que é essa probabilidade, né? A gente observa, né, se é para o fenótipo que ele está perguntando, caramelo, ele está perguntando para o fenótipo. Então, vamos olhar os fenótipos, né? Novamente com esse coloridinho aqui para ajudar a gente a observar. Então, em 2, num total de 2 para esse cruzamento aqui, eu tenho uma chance de ter esse caramelo. Ou seja, é meio ou de 50%, tá? 1/2 ou 50%. 50% você chega lá se você fizer, para converter para o percentual, né? Esse 1 no total de 2 é só dividir 1 por 2 e multiplicar por 100, você vai ter 50%, tá? E para o outro cruzamento, a gente vai ter aí uma probabilidade diferente, porque a gente tem a probabilidade de ter aí um
genótipo azinho, com esse fenótipo caramelo, então, portanto, em um total de 4, né? Então, é 1 em 4, tá? 1/4, tá? E dividindo 1 por 4, multiplicando por 100, você vai ter aí que isso é 25%, tá? Então, essas que seriam aí as respostas. Para o cruzamento azinho, você vai ter aí meio, 50% de chance de ter um cão caramelo. E para o cruzamento aí monohíbrido, né, azinho com azinho, você vai ter aí 1/4 de chance ou 25% de chance de ter um cão caramelo desse cruzamento, tá? E aí vem a segunda pergunta, né? Vai vir aí uma outra pergunta, por exemplo, perguntando, né, qual a probabilidade de nascer agora um cão preto, mas a pergunta diz com um genótipo idêntico ao parental. Tá? Preto com um genótipo idêntico ao parental. Qual é o genótipo do parental? Vamos pensar lá. O parental ele é preto, né? Tá querendo um cão preto igual ao parental. Então, se tem um parental que é caramelo, desconsidera, né? Você vai pensar no que é preto. E o preto parental, ele tem lá a sua linhagem pura, né? Ele é de linhagem pura. Então, ele não é só simplesmente com esse fenótipo preto. Quer dizer que ele tem um genótipo específico, um genótipo azão, tá? Então, ele está perguntando qual a probabilidade de ter esse genótipo idêntico ao parental, por exemplo. Então, vamos observar para esse primeiro cruzamento aqui. Para esse primeiro cruzamento, procuramos, então, se é possível de ter um genótipo azão. É possível? Não, né? Porque para ter um genótipo azão, obrigatoriamente, o pai e a mãe desse cachorrinho aqui vai ter que ter, cada um deles tem que ter pelo menos um alelo azão para você ter, né, no filho, né, tendo esses dois alelos idênticos para dar esse genótipo aí azão. E aí, nesse primeiro cruzamento aqui, isso não acontece, porque um, né, desses progenitores aí vai ter somente um alelo azinho para doar. Tá? Então, você não tem azão para esse cruzamento, então a chance é de 0% para esse primeiro cruzamento. Já para o segundo, a gente tem essa chance de acontecer sim, que é, nesse caso aqui, não é de 3 em 4, tá? Porque ele não está perguntando em relação ao somente o fenótipo do cão preto, ele quer um genótipo específico. Então, aí, se ele tivesse perguntado somente um cão preto, seria de 3 em 4, né? Mas, aqui, para esse genótipo específico, é só a probabilidade de uma em um total de 4, tá? Então, é 1/4 ou 25%, tá? Então, para cada um desses cruzamentos, então a chance para esse é de 0 e para esse aqui é de 25%, 1/4. Agora a gente vai falar aqui, né, dos cruzamentos em que a gente considera aí agora duas características, não só a cor do pelo, mas também a forma do pelo, tá? Então, vamos ver a cor e vamos falar da forma, tá? Então, aqui eu disse para vocês, por exemplo, para uma questão dessa, eu coloquei essa figura aqui, que você tem os cruzamentos, né, da geração parental, gerando uma F1, e o cruzamento da F1 com ela mesma gera uma F2, e a pergunta é que fração dos filhotes F2 tem pelagem caramelo e lisa, tá? E a forma lisa, tá? Se eu disser para vocês na questão lá que as linhagens parentais são puras, normalmente isso vai estar trazendo, né, para que a gente consiga ter certeza de qual é o genótipo da F1. Então, se as minhas linhagens parentais são puras, né, normalmente vamos pensar que elas são, então, homozigotas para esses genes que a gente está estudando, tá? Que é o gene da cor, que é o A, e o gene da forma, por exemplo, aqui que eu estou colocando como B. Tá? Então, a gente vai ter para o A os alelos azão e o alelo azinho, e para a forma a gente vai ter o alelo Bzão e o alelo Bzinho, tá? Agora, primeiro a gente tem que observar, a partir desse cruzamento aqui, qual é a característica dominante e qual é a recessiva, né? Para a gente observar isso, basta a gente observar do cruzamento de uma parental, né? Que tem as características de pelagem preta e encaracolada. Então, homozigota para a condição preta e homozigota para encaracolada, cruzou com uma linhagem aqui, que é homozigota para pelagem caramelo e homozigota para pelagem lisa, tá? Então, fenótipos aí distintos para essas duas características de cor e forma. Então, quando você cruzar os parentais que são homozigotos, que só tem alelos idênticos, né, para esses dois genes aí, você vai gerar uma F1 completamente o quê? Heterozigota. E por isso que 100% dela tem o mesmo fenótipo, tá? Porque
um alelo desse vai dominar em relação ao outro alelo para os dois genes, para a cor e para a forma, tá? Então, assim a gente chega à conclusão de que a F1 é uma dupla heterozigota, tá? Aí a gente tem aí um dihíbrido, né? A gente tem uma dupla heterozigota para os dois genes, azão, azinho, bezão, bezinho. E a partir disso a gente já consegue observar também quais são os fenótipos dominantes e quais são os recessivos, tá? Se a cor, né, é o A, a gente já sabe aí que o azão é o que vai determinar o fenótipo dominante, e nesse caso a F1, ela tem o azão, e qual é a cor dela? Preta, como a gente já viu nos exercícios anteriores. E agora, para a forma, como é que eu vou descobrir se a forma lisa ou encaracolada é dominante? A partir ali da minha F1. Se a minha F1 vai ter pelo menos um Bzão, né, como alelo, né, vai ter um alelo Bzão ali presente, porque ela é uma heterozigota, qual forma de pelo ela tem? Lisa. Então, quer dizer que o Bzão é que vai determinar para a lisa, e esse vai ser o alelo aí dominante, né, em relação ao fenótipo encaracolado, tá? Então, a partir disso, já consigo dizer quais são os alelos dominantes e quais são os alelos recessivos para esses genes, tá? Só observando aqui, não necessariamente a questão vai trazer, tá? E aí a gente vai dispor todos os genótipos, já sabemos o genótipo da F1, mas agora a gente consegue observar a partir disso quais são os genótipos da geração parental. Então, se eu tenho aqui pelagem preta e encaracolada, e eu sei que ele é um homozigoto para as duas condições, né? Para ter a pelagem preta, então ele vai ter que ter o azão. Se ele é homozigoto, ele é azão, né? E para ter a pelagem encaracolada, ele tem que ter o Bzinho. E se ele é homozigoto, ele tem que ter Bzinho. De qualquer forma, ele teria que ter Bzinho para ser encaracolado, porque é recessivo. Então, beleza. Então, esse genótipo aqui é azão, Bzinho. E do outro progenitor, né? Seria aí, no caso, azinho, bezão, tá? Azinho determinando a cor caramelo e bezão porque ele tem a forma do pelo lisa, que é a dominante. Tá? E aí agora a gente vai para a pergunta, que é que fração dos filhotes F2, né, de uma F2 que teve o entrecruzamento da F1, tem uma pelagem caramelo e lisa, tá? Então a primeira coisa é pensar no qual é o genótipo, então tem que dispor todos os genótipos, né, mesmo? Porque a gente tem que pensar que nessa pergunta ele está perguntando em relação a esse fenótipo e qual é o genótipo que está associado a esse fenótipo aqui de pelagem caramelo e lisa, né? A gente sabe que para ser caramelo vai ter que ser azinho, necessariamente. E para ser liso, ele tem que ser ou bezão, ou bezinho, ou heterozigoto também dá a forma do pelo lisa, tá? Então, quer dizer que ele vai ter que ter esse genótipo aqui, azinho, bezão, qualquer coisa. Esse qualquer coisa eu coloco normalmente um tracinho, porque aqui pode tanto estar um bezão quanto um bezinho, que vai determinar o mesmo fenótipo, tá? De pelagem lisa, no caso, tá? Então, essa terminologia aqui, ela é muito útil, vai ser muito útil ao longo da nossa aula de hoje, vocês vão ver bastante. Então, quando não importar qual vai ser o outro alelo aqui, pode ter tanto aqui um Bzão quanto um Bzinho, né? A gente coloca assim, né? Determinando esse genótipo assim. Então, nesse caso, eu posso tanto ter azão, Bzão, quanto azinho, Bzão, quanto azinho, Bezinho. Vai dar o mesmo fenótipo. Ele quer a probabilidade de ter esse fenótipo de pelagem caramelo e lisa. E aí agora vamos fazer então o quadro de Punnett, para a gente chegar a qual vai ser a fração, né, de ter esse fenótipo aqui específico, né? Então agora o quadro de Punnett vai ser para duas características. Então a gente vai, né, determinar aqui quais são os gametas que podem ser aí doados por esses indivíduos, por esses progenitores aí que são duplo heterozigotos, né? Então, a gente vai ter as combinações possíveis entre doar, né, um determinado alelo do gene A e um determinado alelo do gene B. Então, vamos lembrar lá da segregação lá independente, né, que vai acontecer com diversos genes, né, como observou lá o Mendel, né, que eles podem segregar independentemente. E aí você vai ter o quê? Uma segregação que vai gerar ali um gameta azão, bezão de um lado e azinho, bezinho do outro. E a gente tem a possibilidade de formar também um gameta azão, bezinho, e do outro lado ter um azinho, bezão, tá? Então, essas são as possibilidades. Azão com bezão, azão com bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, tá?
Então, essas possibilidades aqui que a gente coloca, então, para o quadro de Punnett para formar as entradas. Então, se eu tenho 4 possibilidades para esse progenitor e a mesma coisa, né, para o outro, né, que tem o mesmo genótipo, a gente vai ter um quadrinho 4 por 4 que vai ter 16 entradas aqui, portanto, tá? Então, se a gente fizer as combinações, é só fazer as combinações, azão, azão, bezão, bezão. Aí, nesse caso aqui, azão, azão, bezão com bezinho, né? E por aí vai. E aí você vai completando esse quadro, né? Do cruzamento do duplo heterozigoto. Fazer esse exercício é bom, é interessante para vocês conseguirem aí firmar esse conteúdo, tá? É sempre no exercício, eu gosto de fazer mesmo esses quadrinhos, não dá muito trabalho, fazer na mão e tal, é tranquilo. E aí, a partir disso, agora, fazendo esse quadro de Punnett, eu vou observar, procurar, né, o que tá me perguntando na questão, que é os filhotes que têm pelagem caramelo e lisa. O caramelo e lisa tem aquele genótipo específico, que tem que ser azinho, azinho, bezão, qualquer coisa. Então, vamos ver lá. Aqui estão os azinhos, azinhos, as possibilidades de azinho, azinho, né, estão aqui, nessas combinações desses gametas com esses daqui, tá? E, dentre eles, aqui a gente tem 3, né? Gerando aí possibilidade do azinho, azinho, bezão, bezão. E 2 aqui, gerando a possibilidade do azinho, azinho, bezão, bezinho, tá? Lembrando que esse daqui seria o caramelo encaracolado, né? Então, são esses 3 aqui que satisfazem, né, ao genótipo, ao fenótipo que está sendo pedido para essa pergunta. Então, a gente tem a probabilidade que fração dos filhotes vai ter essa pelagem, caramelo e lisa, são 3 em um total de 16. Né? Então, 3 em um total de 16, se vocês fizerem um percentual, vai ser 18,75%, tá? Então, essa seria a resposta aqui. Mas é interessante a gente observar também, de uma maneira geral, nesses quadros, né, de cruzamentos de híbridos, né, com os duplo heterozigotos cruzando, a gente vai ter esse quadro 4x4, como eu falei, com essas 16 possibilidades, em que a gente vai ter sempre uma proporção aí de fenótipo, né, de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Que foi o que Mendel observou lá quando ele estava observando os genes, né, para forma e cor lá das ervilhas, das sementes das ervilhas, por exemplo, né? E aí nesse caso aqui também se aplica, né, já que a gente tem aí 2 genes para 2 características cada um com a sua característica, né, para cor e para forma, gerando aí 4 fenótipos possíveis: o preto liso, o preto encaracolado, o caramelo liso e o caramelo encaracolado. Tá? Em que você vai ter aí, num total de 16, 9 deles, né, tendo esse fenótipo preto e liso, que exige aí, né, você ter um genótipo com pelo menos um alelo dominante A e pelo menos um alelo dominante B, tá? Então, pelo menos um azão e pelo menos um bezão. Então, seria esse genótipo aqui, você vai ter 9 deles aqui no quadro, tá? Vai ter 3 do preto, né, que vai ter pelo menos um azão e qualquer coisa no outro alelo, e sendo encaracolado, ele vai ter para o outro gene bezinho, bezinho, tá? Então, vão ter 3 desse tipo preto, né, que é um fenótipo dominante com o outro fenótipo recessivo encaracolado. Vai ter 3 desse tipo que a gente acabou de observar, né, que tem o fenótipo recessivo para cor, caramelo, e o fenótipo dominante para a forma, que é lisa, tá? Azinho, azinho, bezão, qualquer coisa. E vai ter 1 em 16 apenas, sendo o duplo homozigoto recessivo, tá? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, a probabilidade desse daqui seria 1 em 16 apenas, tá? Então, essa proporção fenotípica vai se repetir aí, a gente vai falar bastante dela ao longo da aula de hoje, tá? Né, com esses genótipos aí associados, quando a gente tem 2 genes, né, sendo trabalhados aí. Se tem 2 genes sendo trabalhados e você cruza o duplo heterozigoto com o duplo heterozigoto, você vai ter aí 16, né, o quadrinho lá com 16, e vai ter essa proporção para esses genótipos aqui, tá? E a proporção fenotípica aqui, né, fica em 9 para 3 para 3 para 1, mas a gente vai ver ao longo aí da aula de hoje, vamos mudar bastante dessas proporções fenotípicas também. Tá? Nesse caso aqui, se vocês não tivessem feito o próprio quadro de Punnett, somente lembrando que o cruzamento do dihíbrido, né, chegava a essas características aqui, então gravando que 9, né, vão ser
no mínimo Azão e Bzão, né? 3 e 3 e 1, né? Você chegaria, então, também a esse resultado sem fazer o quadro de Punnett, só montando lá a proporção fenotípica mendeliana, clássica, né? Para duas características, dois genes que se agregam independentemente, né? Você teria esse resultado por aqui também, sem fazer o quadro. É uma outra opção. Bom, agora terminando de falar desses quadros de Punnett, tentar relembrar para vocês como que funcionaria, né? Quando a herança for ligada, então, aí ao sexo, né? Então, quando a herança for ligada ao sexo, como é que vai funcionar, né? Porque a gente sabe que aí, né, a herança ligada ao sexo, ela vai ter algumas diferençazinhas, né? Por quê? Porque se a gente tiver, né, uma fêmea, né, biologicamente fêmea, a gente vai ter aí ela com um par desse cromossomo sexual, que é o cromossomo X, né? Então, ela vai ter um par desse cromossomo sexual X, e no caso, o biologicamente, né, masculino vai ter um cromossomo, uma dose apenas, né, desse cromossomo X, e vai ter um cromossomo Y, que é diferente desse X, né? Então, a fêmea é que vai ter o par de homólogos, né, do cromossomo X, vai ter efetivamente um par, e o homem não. Ele não vai ter um par, ele vai ter apenas um cromossomo X em uma dose e um cromossomo Y, tá? Mas, como qualquer outro cromossomo, assim como os autossômicos, eles vão ter aí genes associados a eles, tá? Genes que estão associados à diferenciação sexual mesmo, né? A essa morfologia diferente entre macho e fêmea. Mas também vão ter outros genes com outras funções demais, não somente na diferenciação aí sexual, principalmente o cromossomo X, tá? E eu vou falar para vocês sobre esse tipo de herança ligada ao sexo, apenas essa, porque essa é a herança que a gente vê, né, em vários animais, diversos animais, incluindo humanos, tá? Mas existem outros padrões, né, de herança sexual com aí cromossomos um pouco diferentes. Mas eu não vou nem chegar a citar, porque o interesse de vocês é mais, né, realmente, nessa parte mais de humanos, né? Então, seguindo com isso, eu vou dar um exemplo muito clássico, né, de uma herança ligada ao sexo, que é a herança relacionada aí ao daltonismo. O daltonismo é uma característica aí, né, que tem uma condição em que a visão das cores ela é diferente, ela não é uma visão normal, tá? E é uma característica recessiva que está ligada ao cromossomo X. Tá? Então, a presença de um alelo, né, para essa característica, né, do daltonismo, para o gene lá que determina, né, o daltonismo, você quando tem um alelo dominante, Dzão, ele vai resultar no indivíduo com visão normal, e o alelo recessivo, Dzinho, né, resulta em daltonismo, mas apenas quando, né, você tiver aí a ausência daquele alelo Dzão dominante. E aí, como é que vai funcionar em mulheres e homens? Vai funcionar de forma diferente. Por isso que a herança ligada ao sexo é tão interessante a gente ver, né, de forma diferente quando a gente está falando de um gene que está ligado ali em cromossomos autossômicos, tá? Quando está ligado ao sexo, você vai ter ali proporções diferentes em mulheres e homens, tá? Nesse caso aqui do daltonismo, por exemplo, você tendo ele sendo recessivo ligado ao X, essa presença ela vai ser muito mais, dessa característica de daltonismo, vai ser muito mais frequente em homens do que em mulheres. Por quê? A mulher, ela vai ter um par desses cromossomos X, tá? E aí, por ter um par, ela tem a possibilidade de ser, então, uma mulher normal, homozigota dominante, que tem Dzão, uma mulher normal, na divisão normal, mas que é somente portadora, que é uma heterozigota, tendo Dzão ali, que garante, né, a sua visão normal, mas carregando no outro cromossomo, né, no par, um alelo recessivo, tá? Então, sendo portadora desse alelo para o daltonismo, mas tendo a visão normal. E a mulher daltônica, para ser daltônica, ela tem que ter aí duplamente o alelo recessivo, tá? Então, ela tem que ser Dzinho, ter aí essa homozigose aí recessiva para esse gene, tá? Então, ela tem 3 genótipos possíveis, tem como ser portadora e visão normal. No caso dos homens, não, eles não têm como ter 3 genótipos possíveis, apenas 2 genótipos possíveis é que estão aí presentes para os homens. Por quê? Porque eles só têm uma cópia desse cromossomo, eles só têm um desses cromossomos, né? Sexuais é que vai ser o X, tá? Então,
ele pode ser que esse X tenha o alelo Dzão, e aí ele vai ser normal, vai ter a visão normal, ou esse X vai ter um alelo Dzinho, e aí ele vai ser daltônico, tá? Por quê? Porque ele não vai ter aí a possibilidade de ser um heterozigoto. Para ser um heterozigoto, ele deveria ter um par desses alelos. Ele não tem um par desses alelos porque ele não tem um par de cromossomo X, tá? O outro cromossomo sexual é o Y, que não tem esse gene ali presente nele e não vai, então, ter a possibilidade de anular, né, a presença de um alelo Dzão, aí anular a presença de um alelo Dzinho. Aí, por isso ele não pode ser um heterozigoto. Ele vai ter que ser como? Ou somente um Dzão presente, normal, ou somente o recessivo presente, daltônico. Aí vamos observar isso dentro dos quadros de Punnett, tá? Como é que isso vai ficar dentro do quadro de Punnett, essa herança ligada ao sexo, por exemplo. Então, quando a gente tem lá um cruzamento aqui aparecendo aqui, né, a gente tem lá uma mulher cruzando, então ela não é daltônica, é apenas portadora. Então, ela é heterozigota, tem o XDzão e o XDzinho, tá? Então, ela pode doar tanto o X com o alelo para o daltonismo, Dzinho, quanto o X que não é para o alelo, para o daltonismo, então, um Dzão, tá? E o homem, ele pode doar tanto o X, né? Nesse caso aqui é um homem não daltônico, ele pode doar tanto o X, que vai estar com um alelo que não é para o daltonismo, né? Então, XDzão. E ele pode doar também, se ele vai doar ou o X ou o Y, tá? Então, lembrando que em um cruzamento, né, qualquer, né, as chances de a gente ter uma fêmea, que seria então, com o genótipo XX, ou um macho com o genótipo XY, é sempre de metade das chances, tá? E quem vai determinar isso, na verdade, é o gameta masculino. Porque se no gameta masculino, né, você tiver um X, você vai formar, então, uma mulher. Tá? Se no gameta masculino não tiver um X, tiver um Y, aí você vai formar, então, um homem. É sempre de metade, tá? Então, veja que nesse nosso quadro que a gente montou, metade é mulher e metade é homem, sempre, tá? E aí, nesse caso aqui, pensando agora no alelo realmente para o daltonismo que está ligado ao X, a gente não tem aí mulheres daltônicas sendo formadas. Por quê? Para elas serem formadas, eu tenho que ter duplamente o alelo Dzinho. E eu não tenho como ter duplamente o alelo Dzinho, porque obrigatoriamente um dos X para essa mulher, né, que nasceu aqui desse cruzamento vai ter que ser um X doado pelo homem, pelo pai, tá? E aí, doado pelo pai, esse X, como ele não está associado ao daltonismo, não é Dzinho, né? Então você não tem como formar uma mulher daltônica nesse caso, tá? Mas tem como formar um homem daltônico, porque a mãe, por ser portadora, pode doar o X, né, para o daltonismo, e o pai doando aí o Y, né, determinando então um filho do sexo biológico masculino, e ele pode aí ser daltônico, tem aí então metade das chances, né, em relação a filhos homens, né, biologicamente homens, você tem metade das chances de ter um filho homem daltônico, tá? E dessa prole aqui, de uma maneira geral, você tem 1/4 de chance de ter aí daltonismo, mas obrigatoriamente você tem que ter, tem que ser um do sexo masculino, nesse caso, tá? Mas se a gente tem aí o cruzamento de uma mulher portadora com um homem, no caso daltônico, então ele tem o X, no X dele, o alelo Dzinho para o daltonismo, aí sim você tem a possibilidade de ter uma mulher daltônica, tá? 1/4 de chance de ter uma mulher daltônica, 1/4 de chance de ter um homem daltônico, né? Dos indivíduos, de uma maneira geral, metade deles vão ser daltônicos e metade não vão ser daltônicos, tá? Então, só para lembrar disso, que de uma maneira geral, em qualquer cruzamento, a chance de obter uma fêmea ou um macho é sempre de meio, tá? Essa probabilidade de ter fêmea ou macho é meio. Nesse caso aqui, a gente está observando, além disso, né, observando aí a herança que está ligada, no caso aqui, ao cromossomo X. Vão ter genes também que vão estar ligados ao cromossomo Y, e aí, nesse caso, eles só vão estar presentes, né, em indivíduos, né, do sexo biológico masculino, tá?